A Páscoa foi cancelada, a procissão de Corpus Christi foi cancelado, as festas populares nos diversos municípios do estado e até no país foram canceladas, as festas juninas lá no Nordeste não aconteceram, e isso era o prenúncio de que algo muito maior estava por vir. Meu nome é Carlos Alberto Gebrim Preto, sou médico, mais conhecido por Beto Preto, e durante a pandemia eu fui secretário de Estado da Saúde do Paraná. Estas são histórias não contadas da pandemia. O ir e vir demonstra muito a transmissão comunitária. Então, se você libera algumas ações, aumenta o encontro das pessoas, fatalmente, 15 dias depois, os números subiam. E tanto é que nós fomos à TV, ao rádio, várias vezes pedir: gente, não façam reunião de família no final de semana, não vão para a praia. Veja a solidão de ter que tomar uma decisão dessa. E não só tomar a decisão, como externar ela. Então, são decisões difíceis, mas que tiveram que ser tomadas. O Paraná também decretou medidas mais restritivas de combate à Covid-19. Entre elas estão o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, a proibição de funcionamento de atividades não essenciais e suspensão de aulas presenciais em todo o estado. Nós fizemos um cálculo inicial de cerca de 40 ou 50 mil casos e entre 1.000 e 2.000 mortes. E já se revelou pequeno isso nos primeiros 60 dias. E fomos buscar os aliados, no caso aí principalmente a Fiocruz, que nos ajudou no diagnóstico. O diagnóstico era muito difícil no início. Nosso laboratório central do estado é um laboratório de epidemiologia. Ele faz os testes da rede Sentinela em todo o Paraná. É um painel respiratório. De repente, 2 ou 3 meses de pandemia, os vírus corriqueiros do dia a dia começaram a sumir e só dava Covid. Isso acendeu uma luz de alerta amarelo para o vermelho, falou: não, vai piorar. E ao mesmo tempo tivemos que abrir toda essa oferta de leitos hospitalares que, caso isso não tivesse acontecido, nós teríamos passado por uma situação muito pior. Mas, mesmo assim, deixou sequelas, deixou cicatrizes profundas e que isso não vai passar de um dia para o outro, como eu já disse. Nós tivemos um bloqueio nas fronteiras do estado, nas divisas com São Paulo, com Santa Catarina, temperatura de quem viajava no ônibus, orientação para os caminhoneiros, um corredor garantidor de transporte de cargas de ir e vir para o Porto de Paranaguá, contando inclusive com o apoio do próprio Porto de Paranaguá na alimentação, no atendimento de todos esses caminhoneiros, junto com o Ministério da Saúde, acompanhamos o fechamento da fronteira em Foz do Iguaçu e nas outras fronteiras com outros países. No primeiro momento, nem as viagens de ônibus. Eu me recordo de, por muitos dias, ver a rodoviária de Curitiba praticamente às moscas, a rodoferroviária aqui de Curitiba praticamente às moscas. Não só aqui, em todo o estado. Olá, leitores da Tribuna do Paraná, a gente veio dar um giro aqui pela rodoferroviária de Curitiba, que adotou medidas sanitárias aí para conter o contágio do coronavírus. Nos próximos dias vai passar também por aquela higienização geral aqui do terminal e mesmo assim a gente nota que o movimento baixou, segundo a administração, foi para cerca de 84% menos do que se registrou no mês anterior aí na mesma época aí. A Páscoa foi cancelada, a procissão de Corpus Christi foi cancelada, as festas populares nos diversos municípios do estado e até no país foram canceladas, as festas juninas lá no Nordeste não aconteceram, e isso era o prenúncio de que algo muito maior estava por vir. De repente, a palavra do secretário de Estado da Saúde se tornou um balizador para a população, orientando o uso da máscara, de não tirar, de trocar, como fazer,
orientando evitar o ambiente fechado, orientando o dia a dia e muitas vezes pedindo, inclusive, principalmente para os mais velhos, para os idosos, para não saírem de casa. E eu repetia isso em diversos canais de televisão, em diversas emissoras de rádio, todos os dias. Quem não tiver que sair de casa não saia. Eu ainda estava naquele período agudo de 2020. E naquele momento me bateu um sentimento profundo de solidão. De olhar, inclusive, o que estava acontecendo com todos os paranaenses. No momento que você pede para as pessoas não visitar suas mães no Dia das Mães, não visitar os seus pais no Dia dos Pais, para não fazer a reunião familiar. E eu me lembrei dos meus filhos também, lá em Apucarana, da família toda. É o pai que não vê os filhos, é a avó que não vê os netos, e por aí vai. Nós passamos por todas essas experiências em tão curto espaço de tempo. Internamente, na Secretaria de Estado da Saúde, nossa equipe de comunicação montou uma pequena peça publicitária para a gente trabalhar no site da Secretaria e também através de grupos de WhatsApp. E uma dessas peças, eu me lembro bem, dizia o seguinte: o distanciamento é necessário e ele vai ocorrer, querendo ou não querendo. E aí mostrava 2 leitos de uma UTI, os 2 pacientes pronados, entubados, e com uma divisão de tecido entre eles, assim, um ombio-ombo. Foi muito chocante essa cena, causou uma comoção assim nas mídias sociais, e era bem nesse momento que nós tínhamos as chamadas festas clandestinas, principalmente da juventude. A gente vai descer um pouquinho no mapa do Brasil, vamos lá para o Paraná. O governador do estado, Ratinho Júnior, culpou hoje as festas clandestinas, viu? Pela explosão do número de casos de Covid-19, prometeu uma fiscalização mais rigorosa. E depois o estado resolveu fazer uma outra peça publicitária, na mesma linha, mas um pouco mais branda. Nós queríamos atingir, realmente mostrar o seguinte: olha, a infecção está acontecendo em todo lado, no mais inocente dos movimentos. Que nós diminuímos o transporte coletivo, diminuímos a frequência da abertura do comércio, o trânsito das pessoas depois de determinada hora. Tudo isso faz parte de uma tomada de decisão para diminuir a circulação do vírus também. Nunca quisemos fechar um estabelecimento comercial, nunca quisemos deixar restrito o ir e vir de ninguém. Mas veja, não tinha mais leito de UTI. 30%, 40% daqueles leitos iniciais, lá de 1.200 leitos de UTI, são ocupados invariavelmente por acidentes de trânsito. Grande monta, pequena monta, e acabam indo parar em leito de UTI. Tem que tomar decisão, não tem saída. O distanciamento vai ocorrer. Queira você não o siga dentro de uma festa clandestina, queira você ali na frente, vai acabar tendo um parente próximo, um pai, uma mãe, pronado numa UTI, inconsciente, por vários dias, correndo sério risco de vida, sério risco de morte. Então, em muitos serviços, ele era avisado. Em muitos serviços, dava tempo ainda dele fazer uma gravação em vídeo ou até de voz para a sua família, para o familiar, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe, ou do pai e da mãe para o filho. A decisão de intubar ela é angustiante, principalmente porque nesse momento da intubação, geralmente o paciente ainda está um pouco lúcido, porque quem vai ser intubado num leito de UTI chegou no momento da pandemia em que de cada 2 que iam para a intubação, um voltava e o outro não voltava. Conseguimos passar com duras perdas até agora. A disseminação de informações sem lastro é muito grande, né? E as narrativas vêm de várias frentes, né? Mas eu vejo que os organismos internacionais ainda são balizadores. A Organização Mundial de Saúde é muito séria. E a sua correspondente nas Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde, também é muito séria e cobra dos ministérios de saúde dos países
posturas referenciadas. Qualquer que seja o gestor ou a equipe gestora de qualquer uma dessas instituições que eu falei, tem que ter um compromisso com a verdade e com a transparência e não criar factóides. Nós tivemos momentos de muita disputa. O governador Ratinho Júnior, que sempre tem uma frase de efeito, e falou: olha, no Paraná vamos ficar longe da ideologia e vamos cuidar da metodologia, levar a informação da melhor forma possível para que as pessoas possam entender. Às vezes nem sempre no conteúdo mais difícil, né? Mas assim, falando aquilo que as pessoas mais simples possam entender. E a pandemia como eu disse, são várias epidemias e várias histórias dentro de uma pandemia só, que talvez em algum momento a gente esteja próximo de passar, mas ainda estamos dentro dela.